Nos últimos dias temos vivido este debate político sobre a eventual inconstitucionalidade dos diplomas que a Assembleia da República aprovou e que visam reforçar o apoio social àqueles que foram mais vitimados por este acréscimo de confinamento que tivemos nos últimos meses, muito generalizado e que não estava previsto, porque resulta de facto desta chamada terceira vaga de Covid-19. O juízo de inconstitucionalidade que foi apresentado baseia-se num artigo da Constituição, que é o 167, número 2, que realmente diz que não podem ser aprovadas disposições que aumentem a despesa do Orçamento de Estado que tenha sido aprovado. O problema todo está em que é preciso demonstrar esta implicação lógica, ou seja, o juízo de inconstitucionalidade baseia-se na demonstração de que a aprovação ou a execução destes diplomas vá inevitavelmente exigir esse acréscimo de despesa. É isso que não é possível demonstrar e é isso que é evidente justificou a promulgação do diploma pelo Presidente da República. Não é possível demonstrar porque, reparem, estão em causa 40 milhões de euros. É 0,4 por mil do Orçamento de Estado, que é mais de 100 mil milhões de euros. Em prática corrente, o Governo, ao longo do ano, ir adaptando as verbas dos diferentes programas às diferentes necessidades, aos fatores de incerteza que vão surgindo, muito especialmente num contexto pandémico. Portanto, é evidente que é muito fácil acomodar estes 40 milhões de euros sem estarmos a ir aumentar a despesa global, basta reprogramar algumas medidas, algumas atividades que não tenham implicações sociais. E, aliás, essa possibilidade está prevista na Constituição, exatamente no artigo 105, número 4, em que se diz que o Governo deve proceder a essa permanente adaptação do que vão sendo as disponibilidades face às necessidades. Por outro lado, esta verba é mínima comparada com outras exigências de adaptação que vão certamente surgir em relação à TAP, às PPPs, ao apoio aos bancos, etc. Portanto, esta condição necessária que era preciso demonstrar para que se possa concluir o juízo de inconstitucionalidade não existe. Por muito que pese a alguns constitucionalistas, certamente excelentes juristas, mas que, neste caso, vai ser difícil fundamentarem a sua posição. Agora, o outro problema que se pode pôr é não uma condição necessária de inconstitucionalidade, mas uma condição suficiente de juízo político. Porquê? Porque, apesar de todo este tipo de aprovação, introduz alguma incerteza, alguma instabilidade na gestão pública, na gestão orçamental. E esse também é um princípio constitucional que deve ser respeitado. E, portanto, aqui a questão é saber se existem motivos suficientes que permitam, portanto, fundamentar essa decisão política. Agora, repare-se no que aconteceu. Quando é que foi aprovado o orçamento? O orçamento foi aprovado em novembro de 2020. Alguém previu, os parlamentares ou o governo, que iríamos ter medidas bastante pouco previdentes e cautelosas no Natal? Que iriam originar a terceira vaga do Covid-19? Que iriam suscitar que o mês de janeiro fosse o mais dramático da saúde pública portuguesa do último século? Que iriam justificar as medidas generalizadas de confinamento com consequências sociais e económicas perfeitamente trágicas para muitos e muitos portugueses? É evidente que não. Portanto, se há realmente situação que se pode constituir em fundamento suficiente para justificar esta adaptação das decisões tomadas em relação ao que foi acontecendo, é com certeza o caso que estamos aqui a tratar. E é por isso que, se pensarmos que estamos a falar de 40 milhões de euros que irão beneficiar mais de 100 mil portugueses, o que significa 30 e tal euros por mês, por cada um. No contexto do nosso orçamento, não é possível nem demonstrar a condição necessária que implicaria o juízo de inconstitucionalidade, mas é possível demonstrar uma condição suficiente de fundamentação política que justifica a bondade e a oportunidade desta decisão. Porque espero que o Tribunal Constitucional acompanhe este tipo de raciocínio e também, se não acompanhar, deixo aqui uma sugestão muito simples, é que a Assembleia da República volta a aprovar exatamente os mesmos diplomas, mas acrescentando uma norma no fim, dizendo que a sua execução deve ser garantida com as reprogramações necessárias em programas sem impacto social, mas sem ir exigir o aumento
da despesa total orçamentada e aprovada em novembro de 2020.